Hoje a mensagem é especificamente para os casais, casados e aqueles que pretendem se casar. Então, durante a pregação, se você quiser, pode ficar de mãos dadas com o amor da sua vida. Podem segurar as mãozinhas. Quando vocês eram namorados, vocês queriam ficar se agarrando o tempo todo, mas não podiam, não deviam. Queriam segurar as mãos, chegar o mais próximo possível, abraçar. Vocês queriam se abrasar, né? Agora que podem, ficam aí mantendo distância. Eu não entendo as coisas. Mas a mensagem de hoje é para o casal e que Deus use a palavra dele para renovar os laços matrimoniais. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Desposada quer dizer prometida, garantida, mas ainda não eram casados oficialmente. Melhor dizendo, oficialmente sim, mas não fisicamente. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, pois soube que ela estava grávida, mas até então não sabia de que forma. E pensando ele nisto, ele não comentou com ninguém, era algo que estava só na mente. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E não a conheceu quer dizer, eles não tiveram uma vida conjugal, até que Jesus Cristo já tivesse nascido. Pai querido e glorioso, hoje nós vamos usar o exemplo de José e Maria para atingir o nosso casamento, o nosso relacionamento matrimonial. Peço ao Pai que através deste casal, o Senhor possa falar conosco, com cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa aqui nesta manhã, e possamos, ó Pai, renovar os laços do matrimônio, possamos também, ó Deus, sairmos daqui fortalecidos no matrimônio. Que Deus ampare nossas famílias, ampare o nosso casamento. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Pois bem, hoje vamos falar sobre casamento de Maria e José. Aí os jovens se perguntam: pastor, essa mensagem é só para os casados? Vai servir para nós também? A menos que você queira permanecer solteiro? Não, mas se você pensa em se casar um dia, preste atenção também nesta mensagem, porque ela vai te ajudar e muito daqui a alguns anos. Depois de Adão e Eva, Maria e José é o casal mais famoso, mais extraordinário que encontramos na Bíblia. Na verdade, José e Maria, eles eram muito jovens e eles são considerados os nomes mais comuns que existem no mundo. Quem se chama José? Levante a sua mão. Ninguém mais tem José no nome? Temos 2 Josés. Quem se chama Maria? Levante a mão. Mais Marias do que Josés. Por quê? Porque José e Maria são os nomes mais comuns que existem. Por muitos anos, por muitos séculos, sempre foram os nomes mais comuns que o mundo já viu. Certamente, José e Maria, os originais, merecem esta honra. Mas por que
são tão especiais e são tão famosos? Eu garanto que o nome do José foi dado por causa deste José, e o nome das Marias foi dado por causa desta Maria. Isso mostra, né, como que esse José e Maria realmente foram e são especiais. E a razão principal é que eles foram os pais terrenos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia também destaca o testemunho e a espiritualidade deste jovem casal acima de qualquer censura. Pagaram um preço muito alto para chegar até onde chegaram. Há uma obra literária muito famosa na língua inglesa sobre uma mulher cujo marido havia se ausentado por alguns anos. Neste ínterim, ela ficou grávida, e a cidade, que era muito pequena, a cidade inteira onde ela morava, sabia que o filho não podia ser do marido dela. A mesma, então, foi julgada, foi condenada por adultério, e ela teve que usar, pelo resto de sua vida, um colar com a letra A pendurada no peito, para que todos soubessem que ela havia cometido o pecado de adultério. E a letra A era de cor vermelha, e por toda a sua vida, aquela mulher precisou usar a letra no peito. Por onde passava, as pessoas sabiam que ela havia adulterado. Maria, mãe de Jesus, até hoje, é considerada uma mulher adúltera pelo mundo secular. Na época de Natal, revistas e jornais de todo o mundo tentam abalar a fé cristã, dizendo que Maria teve um caso com um soldado alemão ou romano, e que daí nasceu Jesus Cristo. Nos seus dias também, ela foi acusada de adultério. Jesus foi acusado de bastardo, filho ilegítimo. Mas nada disso abalou a sua fé em Deus, ou o relacionamento dela para com seu marido José. Por isso que eu disse que os dois pagaram alto preço para servir a Deus. Ao saber do sacrifício que faria para ser a mãe do Filho de Deus, Maria disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ao invés de dizer: anjo, eu vou ser difamada, eu vou ser acusada de adultério, eu vou ser perseguida pela sociedade judaica, ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José também estava disposto a se sacrificar para que o Filho de Deus viesse ao mundo. Ele também ficaria conhecido como o marido da adúltera. Jesus ficou conhecido como filho da adúltera, e agora José ficaria conhecido como o marido dela. Mas ele estava disposto a se sacrificar para que Jesus Cristo viesse ao mundo na forma de homem. Maria e José servem de exemplo para todos os casais aqui nesta manhã que desejam servir a Deus neste mundo perdido. Deles foi um casamento feliz e abençoado por Deus. O que podemos observar na vida de José e Maria e então aplicar para o nosso próprio casamento? 3 elementos indispensáveis para um casamento abençoado: confiança, cumplicidade e convívio. Confiança, cumplicidade e convívio. Em primeiro lugar, confiança. Mateus 1,19 diz: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ao saber que Maria estava grávida, mas que a criança não era dele, José tentou fazer que a maioria dos homens faria, deixá-la, abandoná-la. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele não queria prejudicá-la, não queria feri-la, não queria machucá-la. O que fez José mudar de ideia? A palavra confiança. Primeiramente, confiança em Deus. Não foi necessariamente em Maria, mas confiança em Deus e depois confiança em Maria.
O anjo apareceu em sonho, porque naquela época se falava muito através de sonhos, e José lhe disse, ou melhor dizendo, o anjo disse a José: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele creu, ele teve confiança na palavra de Deus, no sonho que viera através de Deus. Ele creu, ele acreditou. Confiança é um elemento muito importante para o casamento feliz. O casal precisa confiar um no outro, e em todas as áreas da vida. Precisa confiar um no outro em todas as áreas da vida: finanças, moralidade, espiritualidade e lealdade. Sem confiança, o nosso lar será abalado, o relacionamento do casal será abalado, e Satanás, ele sempre entra pelas brechas, ele se aproveita da desconfiança para prejudicar o relacionamento entre duas pessoas. Certo esposo havia quebrado a confiança da esposa devido a uma mentira que ele havia contado. Ele se arrependeu, pediu perdão e foi perdoado, mas a esposa não conseguia mais confiar em suas palavras como antigamente. Aí ele me procurou e disse: pastor, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? E eu disse: irmão, confiança é algo que não se exige, mas é algo que se conquista. Amém? Você jamais pode exigir confiança da sua esposa, mas você pode conquistar. Continue se comportando bem, continue dando razões para que ela acredite, e eventualmente ela voltará a confiar em suas palavras. José tinha plena confiança na pureza de sua esposa, e ela, por sua vez, tinha plena confiança na liderança de José. Haja vista que quando ele decidiu: vamos nos mudar, vamos sair daqui, vamos para o Egito, ela simplesmente seguiu a sua liderança. E o Novo Testamento, maridos e esposas, a palavra de Deus claramente mostra que José seguiu a liderança de Deus e que Maria seguiu a liderança de José. Em nenhum momento, depois do anúncio da gravidez, Maria seguiu a liderança de Deus. A partir dali, ela seguiu somente a liderança de José, seu marido, mas que por sua vez seguia a liderança de Deus. E é assim que precisa ser dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Efésios 5:23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, um lar saudável, um lar abençoado, é aquele cujo marido está seguindo a palavra de Deus e cuja esposa está seguindo a palavra do marido. Daí a importância de um marido salvo, amém, irmãos? E de um marido que seja um líder espiritual. Mesmo que haja desapontamentos, e haverá, o casal precisa perdoar imediatamente e lutar para manter a chama da confiança quente e acesa entre eles. Infelizmente, na maioria dos casos, a esposa é mais líder espiritualmente falando que o marido. E nesse caso, ela tem que assumir a liderança. Mas não é a situação ideal. A situação ideal é esta: Deus, marido e esposa. E além de confiança, José e Maria nos ensinam a importância da cumplicidade. Cumplicidade. Hoje em dia, muitos casais são cúmplices, só que no erro. Nenhuma nem duas, mas várias vezes, esposas inseguras me procuraram: pastor, o que eu posso fazer para garantir que não vou perder meu marido para o pecado? E eu disse: olha, eu diria que a melhor garantia é que seu marido ame a Deus, seja fiel a Deus, ande com Deus, conheça a Deus. Essa é a melhor das garantias.
Ajude o seu marido a amar a Deus, andar com Deus, ser fiel a Deus. Mas infelizmente, hoje em dia muitos casais são cúmplices no erro, faltam juntos aos cultos da igreja, deixam de ler a Bíblia, deixam de frequentar a igreja e frequentam lugares escusos. Mas Maria e José, eles foram cúmplices no que é certo. Maria e José não se conheceram sexualmente até que Jesus Cristo havia nascido. Isso é muito difícil, né? Para um jovem casal. Mas eles concordaram e decidiram, os dois juntos, que Maria só seria de José após o nascimento do Filho de Deus. Seria o mesmo que um jovem casal que vai se casar decidir que só vão se conhecer fisicamente após o casamento. Amém, irmãos? Só vão se conhecer fisicamente depois de casados. Mateus 1:25 diz: e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Por essa razão, a Bíblia, não somos nós, mas é a Bíblia, desencoraja o casamento entre um cristão e um não cristão, pois como pode haver cumplicidade entre duas pessoas que pensam diferentemente? O casal precisa concordar em várias áreas da vida para garantir um casamento saudável. Como vai ser a criação dos filhos? Porque se o pai pensa de um jeito, a mãe pensa do outro, os filhos irão crescer neuróticos. Como vão agir financeiramente? Se cada um gasta como quer, as dívidas irão arruinar o casamento. Como vai ser o relacionamento com os pais de cada um? Porque o amor e a honra permanecem. Você continua amando e honrando os seus pais, mas a família não é mais o seu pai e a sua mãe. A família agora é o seu marido. A família agora é a sua esposa. Posso ouvir um amém? Amém. Deus disse: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E se o casal não tiver cuidado, os pais, quer seja da esposa ou do marido, irão causar problemas severos naquele casamento. Nesta semana mesmo, uma jovem mãe, uma jovem esposa me procurou para saber o que fazer em relação à sogra dela. Literalmente, a sogra parece estar se infiltrando no casamento, se envolvendo naquele casamento. E isso está prejudicando o relacionamento dela com o marido. É importante que o casal saiba, pai e mãe se tornam parentes depois do casamento. Família agora é o marido, família agora é a esposa, família agora são os filhos que vão nascer, e os nossos pais se tornam parentes. Como vai ser a vida espiritual? Deus em primeiro lugar, ou outras coisas e pessoas em primeiro lugar? Então veja, o casal precisa concordar nessas áreas da vida, para que o casamento seja estabelecido. No caso de Maria e José, eles criaram os filhos dentro dos mesmos padrões. Você ouviu corretamente, filhos, no plural. Dos 5 filhos homens, tiveram 5 filhos homens. Jesus sendo um deles, pelo menos 3 se tornaram pregadores da palavra de Deus. Jesus, Judas, que não é o Iscariotes, mas Jesus teve um irmão chamado Judas, e Tiago. Então, filhos de Maria e José, Jesus, Judas e Tiago, os 3 se tornaram pregadores da palavra de Deus. Financeiramente, José trabalhava como carpinteiro para sustentar a sua família, e todos os anos aquela família descia até a cidade de Jerusalém para entregar as ofertas que eles haviam ajuntado durante o ano na casa de Deus, no templo que havia em Jerusalém. José e Maria se casaram e deixaram a casa de seus pais para formar uma nova família.
Veja que nós nem sabemos muitas coisas sobre os pais de Maria ou sobre os pais de José. Eles não apareceram na figura, na foto, porque realmente Maria e José se separaram dos pais para formar sua família. Finalmente, porém o mais importante de tudo, José e Maria colocaram Deus em primeiro lugar em suas vidas. Casamento feliz depende disso. Confiança entre o casal e a cumplicidade entre o casal. E aí eu pergunto nesta manhã: seu casamento tem sido de confiança e de cumplicidade? Você confia na sua esposa confia em você? E vocês são cúmplices? Vocês estão fazendo as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, estão se ocupando das mesmas coisas e priorizando as mesmas coisas? E eu vou dizer algo que talvez alguns de vocês não saibam captar, mas certa vez uma esposa me procurou e disse: pastor, meu marido não quer que eu venha à igreja, o que eu devo fazer? Se ele não quer, não venha. Mas pastor, eu não devo obediência primeiro a Deus e só depois ao meu marido? Eu disse: se você perguntasse para qualquer outro colega de ministério, ele diria que sim, mas eu ainda sou daqueles poucos que acha que você precisa obedecer ao seu marido, a menos, é claro, que ele mande você pular dentro de um abismo. Mas você deve obedecer ao seu marido, porque será através do seu testemunho que ele será ganhado para Cristo, e não através das suas palavras. É preciso ser cúmplice com o seu cônjuge, e queira Deus que os dois escolham serem cúmplices com Deus. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, convívio. Mateus 1:25 diz: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então este versículo, lamento, as pessoas católicas, mas este versículo deixa bem claro que depois do nascimento de Jesus Cristo, José conheceu sim Maria, sua esposa, na intimidade física, e por isso eles tiveram pelo menos 5 filhos de forma natural, 6 filhos ao todo. Só Jesus Cristo nasceu de forma sobrenatural, os demais nasceram de forma natural. A Bíblia chama então a união física de um casal de uma só carne. Jesus disse: assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Convívio. E este convívio deve perdurar até a morte de um dos dois, ou até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que de cada 3 casamentos hoje em dia, 2 estão terminando em divórcio? Enquanto eu estava crescendo, era de cada 2 casamentos, 1 terminava em divórcio. Interessante, como que está aumentando este número. Divórcio, no entanto, não faz bem nem para o casal e muito menos para os seus filhos. Qualquer divórcio pode ser evitado se o casal colocar Deus em primeiro lugar. Repito, qualquer problema de relacionamento pode ser resolvido se o casal buscar Deus em suas vidas. Quantos acreditam nisso? Maria era uma mulher humilde e dócil. Tudo indica que ela era dócil. José já era um homem justo e temente a Deus. Se nós buscarmos essas qualidades em nossas vidas, a palavra divórcio nunca mais fará parte do nosso vocabulário. Na vida existem apenas 2 caminhos, irmãos. Não há 3, 4, só 2 caminhos que eu e você podemos seguir. Ou é o caminho de Deus, ou é o caminho dos homens. Sim, o caminho dos homens tem várias facetas. O caminho dos homens tem várias opções, mas são só 2 caminhos:
Deus e os homens. Maria e José, não há dúvidas, eles escolheram o caminho de Deus. Por isso eles foram desprezados pela sociedade, mas eles foram aceitos por Deus. Aí eu pergunto, o que você prefere? Ser aceito pela sociedade, se encaixar na sociedade, ou ser aceito por Deus? A família, constituída por um homem e uma mulher, é a instituição mais importante que o nosso Criador estabeleceu sobre toda a terra. E se você é casado nesta manhã, você faz parte desta instituição. Paulo disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, se no seu lar você contar primeiramente com o amor de Deus, se você contar com a comunhão do Espírito Santo, se você contar com a graça do Senhor Jesus Cristo, você vai conseguir manter dentro do seu lar essa cumplicidade que precisa haver, essa confiança que precisa haver e esse convívio que precisa haver entre vocês. Soube de um casal que toda sexta-feira a esposa se adornava, ela se enfeitava, ela se arrumava, como que se ela fosse para o culto da igreja domingo à noite. Mas na verdade ela só fazia isso porque era o dia do casal sair, passear, ter um encontro, tomar um café, e eles só podiam conversar sobre eles. Naquele encontro não podiam falar sobre os negócios do marido, nem sobre os afazeres da mulher, não podiam falar sobre os filhos, só podiam falar sobre eles. Então eles tinham esse trato. Toda sexta-feira eles saíam juntos, ela muito bem arrumada e ele também, e assim eles passavam tempos juntos. Então eu quero terminar dizendo isso para os casais: nunca deixe de dizer eu te amo, ainda que você não seja acostumado a demonstrar o seu amor. Estive com um marido viúvo, recentemente perdeu a esposa, e eu perguntei para ele: que conselho você nos dá, nós que ainda estamos vivos? E ele disse: aproveite cada minuto, cada momento, cada dia com a sua esposa, porque você nunca sabe quando será o último. A vida é cheia de inconstâncias. Você nunca saberá se amanhã será possível você dizer eu te amo para a pessoa amada. Ame, viva e faça sempre o melhor, porque se amanhã você não tiver essa oportunidade, seu coração sangrará eternamente. Lembre-se, a vida é breve, estamos aqui só de passagem.